Gari araishi Jesu, amém? Endi no kotenda muari maneruano, derumari wakanaka makasiba ose, de baba tino tenda iwas wakanaka. Dero taurai tizunga taurai tiboy. Endi no kotenda, eu quero agradecer a Deus, muari a Deus por essa noite. Deus é bom, Ele é maravilhoso por nos deixar estar na casa dEle essa noite e sentir a Tua presença inefável e gloriosa. Amém? Glória a Deus. Essa noite é noite de missão, de culto de missões. E quando se fala de culto de missões, é um culto reflexivo, que leva nossas mentes a pensar acerca de algumas coisas fora do nosso ambiente. E ao longo dessa semana, eu estava conversando com o Espírito Santo e me peguei meditando em um texto da Bíblia Sagrada que está inserido no livro das Revelações, no livro do Apocalipse. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias nesse livro. E abrir no capítulo 5, no versículo de número 9. Eu vou ser muito breve nas minhas palavras. Gostaria de pedir ao irmão que colocasse na tela, logo após a leitura, aquele louvor pequenino. Todos acharam? Versículo de número 9 diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento. Continua de pé, vocês que podem. Eu estava me recordando durante essa semana acerca de um louvor que fala bem assim: se Jesus fosse visível, nós nos preocupamos tanto com as pessoas que estão ao nosso redor, próximo, o que elas vão pensar, o que elas vão imaginar. E nos esquecemos de Jesus quando Ele está perto de nós. E eu me lembrei que uma certa feita, um moçambicano estava cantando ao meu lado e ele dizia mais ou menos assim. Eu gostaria que vocês cantassem comigo essa letra deste louvor, após mim. Porque essa é uma letra que tocou no profundo da minha alma. Porque nós muitas vezes falamos de Jesus, até compartilhamos algumas informações, mas quando se trata em ter amizade com Jesus, o negócio é diferente. É mais ou menos assim. Dai Jesu ashiwanikwa, dai izofaranaye, dai Jesu ashiwanikwa, dai izofaranaye, dai Jesu ashiwanikwa, dai izofaranaye, dai Jesu ashiwanikwa, dai izofaranaye. Vocês agora. Dai Jesu, dai izofaranaye. Quase lá. Dai Jesu ashiwanikwa, dai izofaranaye. Um pouco mais alto. Dai Jesu ashiwanikwa, dai izofaranaye, dai Jesu ashiwanikwa, dai izofaranaye, dai Jesu ashiwanikwa. Dizendo assim: se Jesus fosse visível, nos alegraríamos com Ele, tocaríamos nele, sentiríamos a marca nas mãos dele, nos pés dele. Amai, chamandai. Se Jesus fosse visível, o que nós falaríamos com Ele? Glória a Deus. É baseado neste louvor e nesse texto que eu li nessa noite. Eu convido a vocês a se assentarem em nome de Jesus.
Laia sobreveio. Deus está aqui nessa casa. Eu me peguei pensando acerca deste louvor, porque muitas pessoas começam a pensar: se Jesus estivesse perto de mim, o que eu faria? O que eu falaria? O que eu diria para Ele? Queridos, o texto que nós lemos nessa noite é um texto que foi revelado a um homem de Deus por nome João, por volta de 60 a 65 anos depois que Jesus ele ressuscitou. Jesus, ele faz com que João ele vinha ter um particular com ele. Foi um período de perseguição, onde a palavra do Senhor estava sendo pregada. E nesse contexto, João ele é levado para a ilha de Patmos. João ele é levado para um lugar estratégico. Porque tem momentos que o Senhor ele nos leva para lugares estratégicos, para que possamos ouvir aquilo que a gente não consegue ouvir fora, e para que possamos ver aquilo que nós não conseguimos ver quando nós estamos bem protegidos. A Bíblia vem nos dizer que esse moço ele tem uma experiência com Deus, experiência essa que, se ele estivesse na parte de fora de Patmos, ele não poderia ter visto com tanta profundidade, porque Deus havia separado ele para estar naquele lugar. Ele mesmo, João, na carta apocalíptica, ele diz bem assim: eu, João, que sou o vosso irmão e participante das aflições. Ele fala isso porque na verdade ele estava pregando o evangelho e foi levado preso por causa da palavra. Mas dentro deste livro eu comecei a meditar no capítulo 1, no capítulo 2, e pude sentir um pouco, nunca é exatamente da maneira que ele sentiu, mas um pouquinho do que era Jesus. João, ele sentir atrás dele uma voz dizendo bem assim, falando palavras como a voz de Jesus. E ele olhou para trás, quando ele olhou para trás, ele viu a Jesus com um cinto de ouro e os seus cabelos brancos como a lã, nos seus pés como um latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo. E este Jesus estava falando com João. Mas dentro desse contexto, dentro deste ambiente e dentro dessas visões, Jesus fala com João acerca das igrejas, mas não é sobre as igrejas que eu gostaria de falar, porque o texto que mais me chamou a atenção não foi quando Jesus falou de outros, mas foi quando Jesus falou algo que entristeceu o coração desse moço. A Bíblia diz que quando ele olha e ele vê o livro, e ele se entristece quando ele olha e vê que nem no céu e nem na terra, e nem debaixo da terra, haveria alguém que estivesse na posição de abrir o livro e desatar os seus selos. Alguém grita e diz assim: João, não chore, João, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é narabandecandai, obrigais, sébia. Olha, João, ele está aqui. E com o seu sangue ele compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nação. Quando eu vi esta palavra, compraste para Deus, a minha mente começou a viajar, irmãos. Sabe aquele momento que você lê um texto e a sua mente parece que vai longe? Foi assim que a minha cabeça ficou. E quando eu vi essa palavra, comprado para Deus, eu comecei a analisar acerca da importância de um povo que Deus comprou através do sangue do teu Filho Jesus Cristo. E pensando acerca de comprar algo ou alguém, eu comecei a analisar que ninguém compra algo ou alguém para poder não utilizar. Tudo que é comprado, tudo que é trocado é para ser utilizado. Nada é comprado para não ser utilizado. E dentro dessa verdade, Jesus ele faz questão de mostrar para João acerca de algumas coisas que ele não conhecia. Mas quem era esse João? Quem era esse moço que escutava essas palavras lá na carta apocalíptica, lá no livro apocalíptico? Quem era esse
esse João? Esse João é aquele que no capítulo de número 4, no versículo de número 18, Jesus, ele passando pelo mar da Galileia, olha para Pedro e olha também para o irmão de Pedro e diz para ele: vem comigo, vem após mim. E logo na frente, a Bíblia diz que Jesus, ele anda mais um pouquinho e lá na frente ele encontra João e Tiago. Quando Jesus, ele vê João e Tiago, ele chama João e Tiago e ele diz: vinde após mim, moço, porque eu vos farei pescadores de homem. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia o que ele faria, ele não sabia o que ele falaria, mas uma coisa ele sabia, que ele seria pescador de homem. Talvez você não saiba o que você está fazendo aqui hoje. Talvez você não entenda o que você estava fazendo esta semana. Talvez você não entenda porque você aceitou Jesus e até hoje você ainda não se definiu. Tem pessoas que foi comprado, mas ainda não sabe para que foi comprado. Tem pessoas que foi selecionado por Deus, mas ainda não entende para quê, nem porquê e nem para onde vai. Mas o Senhor te chamou para ser pescador de homem, e dentro desta compra Ele te selecionou. Alá, isso, badagá. Jesus chamando João, ele começa a caminhar com João, e ele caminha junto com seus discípulos escolhidos a dedos pelo próprio Cristo. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, que Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, ele escolheu as coisas vis, porque quando Deus, ele quer fazer a obra na vida de alguém, ele não pede opinião para ninguém, ele seleciona de uma maneira que a gente não entende. Aí eu fico pensando, porque o Senhor não entrou em palácios para lá dentro separar doutores e preparados. Ele foi para dentro do mar, ele pegou homens que fediam a peixe, ele pegou homens indoutos, sem conhecimento nenhum. Ele foi buscar pessoas que não tinham qualificação, porque ele pega os desqualificados e coloca dentro dele o seu espírito e levanta na terra para pregar aquilo que ele quer. João precisava ter o caráter moldado, porque o objetivo de Jesus ao trazer João para caminhar junto com ele era prepará-lo para uma missão. A Bíblia vem nos dizer no capítulo de número 9 do livro de Lucas, que João, quando Jesus ele entra numa vila samaritana, a Bíblia diz que Jesus naquele dia, ele queria se hospedar na vila samaritana. Mas quando ele vai entrar na vila samaritana, o samaritano olha para ele, analisa ele, diz: ele está vestido como judeu, ele está indo para Jerusalém adorar, ele está diferente, não deixa ele entrar aqui dentro não. Quando ele olha assim, manda ele sair. Quando ele sai, aí João olha para Jesus e diz assim para Jesus: Senhor, o Senhor quer que eu ore e faça descer fogo do céu, como aconteceu com Elias? Aí Jesus olha para João, demonstrando que João ainda não estava preparado para sair e pregar. Ele olha para João e disse bem assim para João: olha, João, o Filho do Homem não veio para destruir ninguém, ele veio para salvar. Você precisa entender, ó João, que na verdade o meu amor, ele tem uma profundidade que você desconhece. Eu vou te chamar para moldar o teu caráter, ó João. Eu vou te preparar porque eu quero te mostrar coisas inefáveis. Ai, oh, minha nai, anarai, Jesus está aqui. Existem pessoas, irmão, que Deus ele precisa trabalhar no interior. Às vezes a gente pensa que está preparado para fazer algo para Deus. Quando nós chegamos em determinado ambiente, nós reconhecemos que nós somos impotentes, e se não for a soberana vontade de Deus na nossa vida, nós ficamos para trás. Aleluia. Anábia sobrevecai. Quando Jesus ele escolhe, ele não escolhe da maneira humana,
maneira humana. Ele não passa os olhos e diz, é da maneira que alguém quer, não. Ele diz que é da maneira que eu quero. No livro de 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 9, se eu não me engano, o apóstolo, ele vem falando o seguinte: sabendo, pois, que não foste por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas sim por um sangue precioso de um cordeiro que não tinha pecado. Ele olhou para mim, para você, e não viu as nossas limitações. Ele não viu as nossas marcas, as nossas manchas, os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas indecisões. Ele olhou e disse bem assim: eu comprei, é meu, separei, é meu, vou usar porque é meu. Ai, estou brecai. Olha que coisa fantástica. Quando Deus, ele olha na terra, ele vê alguém. Quem sabe nessa noite no meio de vocês não tem alguém que o Senhor está com os olhos como chama de fogo, só observando e dizendo assim: o tempo é meu e você virá para mim com meu laço de benignidade. Eu te acolherei porque o sangue foi meu, o preço foi meu, e eu estou apenas separando, te cercando para que você chegue perto de mim. Aleluia. João andou com Jesus. João viu o olhar de Jesus no capítulo 7, no versículo 14. Quando Jesus, ele olhou para a viúva de Naim. E ele olhou para a viúva de Naim com um olhar de misericórdia. Não foi um olhar de condenação. Não foi um olhar de destruição. Não foi um olhar de exclusão. Foi um olhar de misericórdia. E quando se trata de misericórdia, o nosso Deus, ele é poderoso para perdoar. E ele é poderoso para mudar cativeiro. Esse mesmo João, ele observou as palavras de Jesus. Quando Jesus, ele foi falar acerca dos pecadores, e quando Jesus, ele foi falar acerca dos fariseus, João estava lá e o seu ouvido estava aguçado para ouvir tudo que o mestre falava para cada um que ele estava pregando. Jesus morre. A cruz do Calvário esperava Jesus. E ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Mas quando Jesus, ele morre, deixou dentro do coração e dentro da mente dos discípulos ensinamento que ninguém pode apagar, conhecimento que ninguém pode tirar, e isso servia de impulso para que eles se levantassem e pregassem o Evangelho, porque o Evangelho era novidade de vida. Mas Jesus, quando ele veio, ele fez questão de selecionar aqueles que absorvesse, e através da chama, a chama do incômodo de não permanecer parado, esses sim sairiam e pregariam a palavra do bom mestre. Aleluia. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que estavam todos reunidos. E no momento que eles estão reunidos, relembrando as palavras do Senhor, aonde eles diziam que por 40 dias Jesus, ele passou com o corpo glorificado. Eles lembravam da palavra de Jesus quando ele disse assim: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. João estava lá. Eram quatro lugares diferentes, 4 investidas espirituais diferentes, 4 pelejas diferentes. Mas ele disse: era necessário esperar revestimento do céu para que descesse sobre os apóstolos, e esses apóstolos fossem revestidos de poder, e dali eles sairiam pregando, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. João ouviu isso. João ouviu essas palavras, e são palavras fiéis e verdadeiras, palavras que são latentes no meu e no teu coração, e quem tem chamado entende isso. Quem tem
chamada não se conforma apenas em ter uma chamada. Quem tem chamada se levanta para poder buscar o fundamento dos ensinamentos do mestre. Quem tem chamada se levanta para tomar outra posição. Quem tem chamada não se conforma apenas com palavras, não se conforma apenas em ficar esperando por alguém. Quem tem chamada, ele recebe o revestimento e sai para falar do amor daquele que deixou o ensinamento. Aleluia. João estava na descida do Espírito Santo, quando o vento impetuoso encheu toda a casa, e aqueles que estavam lá, os que receberam, estavam ligados, receberam revestimento, e os que receberam revestimento, tomaram sobre si. Quem entende de responsabilidade é quem abraça a causa, irmãos. Quem entende de responsabilidade é quem abraça a causa. Quem não entende leva de qualquer maneira, age de qualquer maneira, pensa de qualquer maneira. Quem passou por Atos 2 não se conforma em estar frio. Quem passou por Atos 2 entende que a chama que queima no coração, não existe nada que tire. Ai, olai, a sobracante. Eu estou sentindo meu corpo todo arrepiado aqui. Quem passou por Atos 2, irmão, não se desvia por qualquer coisinha. Quem passou por Atos 2 não anda querendo se afastar de Jesus por qualquer coisa. Ai. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, você vê o resultado da chama, o sangue latente dentro daquele moço. A Bíblia diz que ele vai entrando no templo, Nome Formoso, e quando ele vai entrando no templo, a chama que aquecia dentro deles, eles olharam para o coxo, e o coxo esperando receber prata. A Bíblia diz que ele olha para o coxo e diz assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, eu tenho a chama que está queimando aqui dentro, eu tenho o ensinamento daquele que me compra nada. Isso aqui muita gente não entende. É um som de Deus, é graça. Ai, tobaná. Outro dia eu estava dentro do trem e olhei dentro do trem. As pessoas não olhavam para mim, viravam a cara assim. E eu dizia assim: olha, quem tem a chama não recua. Quem tem a chama prega. Quem tem a chama fala. Porque sabe quem o comprou. Ele é poderoso para guardar o bom depósito. João sabia tudo isso, porque ninguém havia falado de Jesus para ele. Ele ouviu as palavras saindo da boca de Jesus. Ele ouviu as palavras saindo da boca de Jesus. E quando se ouve as palavras saindo da boca do próprio Cristo, é diferente. Porque quando ele te chama para um particular, não foi alguém que mandou, não foi alguém que pediu, mas foi ele mesmo, o próprio Cristo, que te selecionou para tal função. No ano de 2013, eu estava chegando em São Paulo. E quando eu chegava em São Paulo, eu estava morando num quartinho pequenininho lá em Franco da Rocha. E quando eu estava orando ali, o Espírito Santo falou para mim bem assim: Giliane, é tempo de sair e ir para um lugar novo. E quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou baiana, eu amo a minha Bahia. Se dependesse de mim, eu não sairia de lá tão cedo. Minha mãe está ali, ela sabe e me conhece. E nesse tempo o Espírito Santo lá em Franco da Rocha fala comigo numa visão: te levarei dentro de um avião muito grande, você atravessará o mar. E eu falei: meu Deus, o Senhor está vendo minha carteira, eu não tenho dinheiro. Como é que eu posso sair daqui e ir para outro lugar se eu não conheço? Vocês ouviram esse louvor, esse dialeto que foi dito aqui? Foi o Espírito Santo que me ensinou. Eu saí daqui de São Paulo e fui para Moçambique no ano de 2013. Quando eu cheguei lá naquele lugar, eu não sabia falar nem o português direito, que dirás o dialeto que lá eu estava vendo. Quando eu cheguei lá com 7 dias de Moçambique, bateu na minha porta 3 meninas. Uma por nome Margaret, que tinha 4 anos. A outra por nome Lídia, que tinha 11 anos. E a outra por nome Judite, que tinha 7 anos. E elas bateram na porta e estávamos eu e a missionária Persília. Elas chegaram e perguntaram: vocês são as missionárias que vieram para tomar conta do orfanato? Eu falei: sim.
Ela olhou e disse: olha, minha mãe está enferma. E nós costumávamos a aprender nesse orfanato. Eles falavam num português bem puxado para o lado de Portugal. E eu consegui perceber algumas coisas. E elas começaram a dizer: olha, minha mãe está muito doente. Já tem uns 7 dias que ela não come, não toma água. Ela não consegue se levantar daquela esteira. E eu olhei para a Pecília, falei: Pecília, o que é que nós vamos fazer? Ela disse: vamos, Giliane, vamos lá ver o que está acontecendo. Quando nós chegamos naquela casa, era uma casa arredondada, tinha porta, não tinha só o formato da porta, mas no lugar da porta tinha janela. E quando nós olhamos, só tinha um saco de 25 quilos de arroz, cheio de roupa. E tinha uma esteira, e aquela senhora estava deitada na esteira. Ela tinha por volta de 34 anos, mais ou menos 35. Parecia ter um aspecto de ser jovem. E quando nós chegamos lá, ela estava com o corpo paralisado, ela não se movimentava, nem água ela bebia. Pecília olhou para mim. Quando nós olhamos para a parte de fora da porta, existia um grupo de feiticeiro por nome Fambazione. Esse Fambazione estava esperando 500 meticais do filho mais velho dela, que já tinha preparado os 500 meticais, entenda. Ela não tinha dinheiro para comer, mas dinheiro para fazer feitiçaria ela tinha. Quando nós entramos naquela casinha, que eu senti o calor, eu falei: Pecília, agora o que nós vamos fazer? Ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse: já sei, eu vou orar e você canta o hino da harpa, tá bom? Ela começou a cantar o hino da harpa. Ela deve ter cantado naquele dia, irmãos, 20 hinos da harpa. E ela cantava, ela cantava, ela cantava, ela cantava, tudo para a gente não sair dali daquele lugar. E quando nós estávamos lá dentro, eles ficavam esperando só a gente sair para entrar e fazer a obra que eles queriam fazer. Eu sei que quando eu comecei a orar, eu comecei a orar, mas nós entendemos, irmãos, que existe diferença de oração. Ninguém vem para cá me dizer que toda oração é igual. Tem aquela oração que você ora, a oração costumeira, aquela: Senhor, meu Deus e meu Pai. Mas tem aquela oração que você ora, que você diz: Deus, do fundo da alma. Com Deus ninguém maqueia, não, irmãos. Não adianta dizer que vai orar, que vai cair, não. Não. Com Deus tem que haver humilhação. Eu orei, quando eu orei não vi nada. E eu fiquei triste, rasguei o meu coração diante da presença do Senhor. Disse: Pai, eu não vim para Moçambique brincar de fazer missão. O Senhor me conhece. O Senhor sabe de onde o Senhor me tirou. Eu vim para cá para pregar a palavra do Senhor. E o Senhor me deu isso para eu fazer, e eu vou fazer. Eu comecei a orar. E quando eu rasguei o meu coração, começou a suor, misturado com lágrimas. E aí Pecília do outro lado chorando. Eu estendi as minhas mãos sobre aquela moça que estava deitada. Ela já não tinha mais movimento. De repente ela deu um pulo da esteira. E ela dizia: Deroteção Bacanacaia, sobe a cai. Ela levantou, mando ribicóbia, sébia. Oh, mando rabas. E que andarábia, sobravai. Eu falava só português de nascença, irmãos. Mas quando eu comecei a falar com essa moça, tá, missionária Pecília, de minha testemunha, eu comecei a falar no dialeto de lá da área que eu morava, maniquense. Porque quando Deus chama alguém, Ele capacita. Não tem essa história de que Deus vai... Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo meu Pai aqui. Tem gente comprada nessa casa que precisa levantar. Tem gente comprada nessa casa. Quando eu olhei para aquela moça, ela começou a falar em dialeto comigo. Eu comecei a responder. Pecília falou: Giliane, onde você aprendeu? Eu falei: o Espírito Santo, Pecília. O Espírito Santo. Aí ela começou a falar em dialeto comigo. E ela levantou, eu perguntei: você quer aceitar Jesus? Ela disse: eu aceito a Jesus. A mulher criada no Fambazione desde a infância. A mulher que havia recebido instruções de feiticeiro desde a infância. Ela levanta, aceita a Jesus. E o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, quem tem a chama não se contenta. Quem tem a chama entende que foi comprado pelo sangue. Não fica parado. Anarabacanterei. E Jesus está chamando gente aqui que está dormindo. Oh, meu Deus.
te usar como instrumento. Porque você foi comprado com sangue. Essa semana eu estava caminhando e o Espírito Santo falava na minha alma: minha filha, Jesus está voltando e vai pegar muitos vasos desapercebidos. Sobre a cantarábia, sobre a cantorébia. Eu caminhando ali naquele lugar, eu já vou entregar o microfone. Eu caminhando naquele lugar, o Senhor colocou no meu coração um lugar por nome Shirodzu. E eu era encantada por esse lugar. O Senhor, eu dormia e sonhava por esse lugar. O Senhor dizia assim: tem almas naquele lugar. Eu olhava, pensava no povo. Eu lembrava da Maria de Jesus e do Luiz, que começaram aquele trabalho. Deus me dava visão com eles lá. E o Senhor falava para mim: continua o trabalho que os meus filhos vieram fazer. E eu dizia: como eu vou fazer isso, Senhor? Eu estou de pés e mãos atadas, eu sou jovem. Olha a idade que eu tenho, eu vou entrar no meio do mato e vou pregar para esse povo. Deus falava: eu sou contigo. Deus colocou no meu coração. Eu não tinha carro naquela época, eu não sei dirigir. E quando eu comecei a caminhar, o Senhor me levava 4 quilômetros andando. Eu subia, tinha uma mochila nas minhas costas. Eu subia com essa mochila cheia de medicamento. E os irmãos daqui do Brasil enviavam medicamento para lá. E os irmãos diziam assim: Giliane, como é que você vai fazer isso? Eu disse: eu não sei, mas o meu pai me deu 2 pernas e 2 braços. Ele vai me ajudar nessa caminhada. Eu subi. Dia de segunda-feira eu dava aula de coreografia e aula de louvor brasileiro. Todos os dias às 7 da manhã as crianças estavam de joelho, orando pelos irmãos da catedral e orando pelos irmãos do ministério de Perus. Quando nós estávamos orando, eu iniciava a aula com louvor brasileiro e com coreografia. Nesse tempo, Deus me levou para aquele lugar e levantaram um fambazione ali naquele espaço. Quando eu estava ali pregando a palavra, num dia de jejum e oração, o povo caiu manifestado, cheio de demônio. E nós levantamos as mãos e começamos a expulsar. Quem já foi em Moçambique sabe disso, que o negócio não é fácil. E quando eu subi ali, eu desci e fui fazer compra no mercado. O mercado fica a cerca de 50 minutos de Manica, da vila de Manica, e da vila de Messica. E quando eu desci, fui no mercado, que eu virei com o carrinho, a perna deu 12 estralos. Eu olhei e pensei que era uma coisa normal. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei para a minha perna direita, eu vi que a minha perna direita estava roxa. Mas à medida que passavam-se os dias, aumentava. Só que a perna era o meu instrumento. Era a perna que eu usava para pregar o evangelho. Era a perna que eu subia andando, era o que eu mais precisava. Se bem que a minha boca eu usava para pregar, mas a minha perna me ajudava a caminhar. E sem ela eu ficava paralisada. Eu falei: não, Deus, eu não vou me conformar de ficar parada por causa de uma mancha na perna. Eu caminhava, irmãos, e meus ossos começavam a mexer. E eu sentia os meus ossos mexendo. Eu pegava uma capulana, colocava na cintura, amarrava e começava a caminhar. Quem me conheceu lá sabe. Eu não falei isso para pastores, porque eu sabia que Deus estava me chamando para um particular. Deus queria me mostrar o que eu não sabia e queria me ensinar aquilo que eu não entendi. Olha, Pai, eu me lembro que um dia eu estava dentro daquela casa orando e não aguentava mais de dor. Os ossos começaram a se comunicar um com o outro. Eu falava: Deus, vou perder a minha perna. Deus levantou alguém aqui no Brasil e disse: olha, Giliane, eu vejo você voltando para o Brasil sem um membro do teu corpo. Eu falei: a minha perna, misericórdia, Jesus me guarda. Minha mãe liga para mim e diz para mim assim: olha, o Espírito Santo de Deus falou para mim que você está doente. Eu estou orando porque você está doente. Eu disse: mãe, fica tranquila, Deus é comigo aqui neste lugar. E eu fiquei calada, não falava nada para ninguém, segurava a minha prova. Passei 3 meses nessa prova. Quando foi um dia, eu estava deitada na cama, não aguentava mais de dor. De repente, um profeta de Maputo me manda uma mensagem e diz assim para mim. Ele não me conhecia, ele mandou um áudio para um irmão. Esse irmão mandou para mim, e no áudio dizia assim: assim diz o Senhor, mulher de Deus, tu está como Jacó, foi tocada na coxa, mas hoje o meu Deus, ele te comanda. O meu Deus, ele te cura. Passou a noite inteira, senti o meu corpo anestesiado.
Quando foi de manhã que amanheceu o dia, eu levantei, peguei meu sapato, coloquei no pé para caminhar novamente. E quando eu estou caminhando, eu olhei para a perna, resolvi observar para ver se desistia as manchas, porque a fé é algo tremendo. Ei, Candai! Quando eu olhei, o Espírito Santo falou assim: eu sou Deus, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando, andai, Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo. Eu tenho por certo que nessa noite entrou pessoas aqui neste lugar que ouviu essa palavra. Entende que Deus, Ele não quer apenas te deixar na posição que você está. Ele tem algo lindo na tua vida e quer fazer com você muito mais do que fez na minha vida e na vida dos outros missionários. Deus, Ele olha para os seus de uma maneira individual. Se você escutou esta palavra nessa noite, entende que Deus é Deus que molda, separa e deixa para uma intimidade diferente. Nessa noite o teu pai te chama. O filho pródigo, ele tomou um caminho, mas ele não sabia o tamanho do amor do pai. Se nessa noite você entrou neste lugar precisando, tem gente aqui que está precisando, Anaraia sobravai. Tem gente aqui que está precisando, entrou aqui algemado. O meu pai quer derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. O meu Deus quer fazer de você uma pessoa nova. Se tem missionário aqui na casa, já entendeu a informação. Missionário, ele entende, ele capta, ele vai em busca da ovelha. Anaraia. Tem gente aqui precisando fazer uma aliança com o Senhor. E o meu pai, ele está te olhando, porque ele não esquece de ninguém. Eu vou entregar o microfone e deixo essa palavra para o teu coração, para que o Espírito Santo continue agindo e movendo, como Ele moveu sobre as águas lá no Gênesis, como Ele moveu na terra quando ela não tinha forma ainda. O Espírito Santo movia lá e transformou aquele lugar, para a glória do nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.